Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movement Cast. Eu sou o Vitor Brito e eu tô aqui com meu amigo e co-host Matheus Winkler. Nós trouxemos hoje um episódio que o pessoal vem comentando nas redes sociais do Movement Cast e fazendo algumas perguntas que a gente tenta responder por lá, através de caixinha de perguntas ou até através do direct. Então a gente trouxe algumas considerações sobre mitos e verdades sobre a medicina esportiva. Bem-vindo, Matheus, e obrigado mais uma vez pela sua companhia. Pô, obrigado por me convidar para estar aqui contigo. Mas e aí, Vitor, como que é a aventura aqui? Vamos lá, eu deixei anotado algumas coisas e eu quero que a gente comente sobre esses mitos e traga verdades para o nosso posso público. Então ler uma para ti e eu fazer a deixa pergunta para você? Para nós dois. Tá. Cara, então, o alongamento antes do exercício previne lesões? É algo muito debatido. Qual é o momento certo de colocar alongamento? E alongamento é um termo muito amplo. Nós podemos trazer alguns tipos de alongamento ativos, que a gente trabalha o nome como mobilidade. E é uma forma de você melhorar a sua articulação, a sua musculatura, para se preparar para o exercício físico. O alongamento estático em si, ele aumenta o risco de lesão muscular, porque ali tem um músculo que está com suas fibras todas de uma maneira em repouso e você estirá-las sem fazer nenhum estímulo, sem fazer nenhum aquecimento, isso pode gerar um maior risco de lesões. Interessante. E até tem estudos que mostram também que o alongamento estático antes de fazer algum exercício, ele diminui a quantidade de força total que você consegue fazer. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a nocicepção, porque você tem que passar por um estímulo doloroso durante um alongamento máximo e isso pode bloquear, fazer um estímulo, uma inibição, estímulo inibitório de algumas vias. Então, estudos mostram que se você faz esse alongamento estático antes, você reduz a força total que você pode aplicar. Então, previne lesão? Pelo contrário, aumenta risco de lesão e diminui performance. Então, para você que está assistindo a gente, qual que é a melhor forma, qual que é a nossa orientação com relação a aquecimento, a alongamento antes do exercício? É você pegar o seu próprio exercício e começar de maneira leve, ou seja, na esteira, ou seja, de uma caminhada tranquila, para que seu músculo esteja preparado para aquele estímulo de maior intensidade. E também colocar associado um trabalho de mobilidade para ganhar amplitude de movimento, que está totalmente relacionado com performance, ganho de força e menor risco de lesões. E até isso é interessante que muita gente perde muito tempo do treino fazendo um aquecimento, às vezes corre um pouco pensando que vai se aquecer para musculação ali. Cara, se tu vai fazer um treino de perna, então já para ali no rack de agachamento, já faz uma mobilidade, faz uns agachamentos com o peso do corpo, faz uns só com a barra, adiciona 10 kg de cada lado e vai subindo. Aí você foi se aquecendo no processo de fazer, já economizou até tempo e foi mais eficiente, né, do ponto de vista da lógica do treinamento. Mas e aí, dentro disso, onde que fica aí o alongamento de verdade? Então, quer dizer que em qualquer momento o alongamento é ruim? Como é que funciona? Exato. O alongamento em si, ao final do treino, ele é importante para gerar estímulos que o próprio exercício ele fez. E tem uma outra pergunta que eu trago para você. O alongamento em si, após a academia, por exemplo, vai deixar de ter o benefício? Não. Até tem gente que acha que se alongar vai diminuir os ganhos, né? Não, nada a ver. Porque se a gente só faz força, a gente começa a ficar até com a musculatura mais contraturada, isso pode até ser ruim para a nossa postura, a gente tem que alongar as fibras também. Por exemplo, o cara que faz muito supino e começa a hipertrofiar e não treina tanto costas também para antagonizar, não faz alongamento, esse cara vai ficando com um ombro mais antevertido, o que muda a posição do húmero na glenoide, o que aumenta a chance de lesão do próprio manguito. Então, uma série de consequências de negligenciar isso, né? Então, não existe essa associação. Não existe como tá errado você falar isso, porque você perde amplitude de movimento. Quando você tem uma musculatura que está o tempo inteiro contraturado,
você diminui a amplitude de movimento e isso é um maior risco para ter uma lesão daquela musculatura ou sobrecarregar o tendão. Então é super importante que haja esse alongamento ao final dos treinos para que a gente não deixe com que isso aconteça, com a musculatura fique contraturada. E se em algum momento ficar um pouquinho contraturada, você pode partir para fisioterapia e fazer liberação miofascial, que vai ajudar bastante nessa recuperação e redução de risco de lesão. Legal. E até uma coisa, Vitor, que eu acho massa de falar é que se pode fazer um treino de flexibilidade separado do teu treino normal. Tu pode ter um treino, um dia que você faz só flexibilidade e mobilidade. E, na verdade, isso é bom, isso é positivo. Então, até, por exemplo, fazer yoga. Dependendo da modalidade de yoga que você faz, nossa, pode fazer muito alongamento e muito esforço ali nos alongamentos. Então, é legal ter um treino só de flexibilidade, com alongamentos, com mobilidade, aí para ir até um ponto mais extremo de sentir até dor no processo, porque depois você não vai performar em outra coisa. Então, é recomendado que se faça isso e que se tenha treinos para mobilidade. Dentro dos consensos internacionais, existe a indicação de treino de flexibilidade. Então, o quanto isso é importante, você colocar um dia específico da sua semana ou inserir junto com um treino, é super importante para tanto ganho de performance quanto redução de risco de lesão. Total. Até tu falou de consensos internacionais, tem um livrinho que está agora, acho que 11ª edição, do Sports... do American College of Sports Medicine. Isso. ACSM. E é sobre prescrição de exercício e eles entram em várias patologias e tudo mais, mas eles falam isso. O cardio, né, eles falam primeiro o warm-up, né, para qualquer treino tem um warm-up, tem o treino e tem o cool-down. Mas depois, além disso, eles põem que você tem que ter o treino resistido, né, o treino, no caso, que você faz força contra alguma carga, que pode ser desde a carga do próprio corpo até outras cargas externas. Aí tem o treino aeróbico, aí o alongamento e tem o componente de treino neuromotor, que é super importante e que o que é o treino neuromotor? É treinar habilidades, padrões de movimento, equilíbrio, propriocepção. Só que isso pode estar dentro, não quer dizer que você tem que fazer 4 treinos diferentes. Em toda modalidade você vai ter algum elemento neuromotor. Pega qualquer esporte que você for praticar, você vai ter que aprender ali padrões de movimento, tipo tu que joga tênis. Cara, no tênis, tu tá fazendo um treino neuromotor, ao mesmo tempo que tu tá trabalhando a percepção corporal, tu tá trabalhando também, acho que tem bastante trabalho aeróbico, né? Porque tu fica indo de um lado para o outro. Assim como tem momentos de explosão, mas não é um treino específico de força. Então, mesmo assim, para performar lá, é muito importante que você faça esse trabalho complementar de treinar força fora da quadra, que é algo que tu faz. E até eu vejo nos teus stories que tu faz um treino bastante específico, né? Como é que é essa jogada de força geral versus força específica? É algo muito interessante que a minha preparação física ela volta muito para a especificidade do meu esporte. Então eu tenho muito trabalho de core, de rotação de tronco, porque isso é uma transferência de força dentro do tênis. Então eu utilizo muito mais a transferência de força através do tronco do que com o braço. Todo mundo acha que a força está no braço do tênis e não é isso. Então essas possibilidades dentro da especificidade é importante, porém ao mesmo tempo eu faço outros trabalhos que sejam para todos os outros esportes. Então eu trabalho a parte metabólica, eu trabalho a parte de resistência, porque o meu esporte em si não é só a técnica em si, né? Como você mesmo falou, tem a parte aeróbica, tem a parte de resistência. Um jogo de tênis pode durar 5 horas. Eu preciso estar com um componente cardiovascular muito bem preparado para eu suportar esse tempo. E também o componente de força, o trabalho de perna. É super importante durante o tênis, que a gente fala muito sobre footwork, que é o trabalho de pernas dentro do tênis. E hoje em dia vem crescendo cada dia mais esse trabalho, porque todo mundo acha que é só ir lá e ter técnica de bater com o braço ou de capacidade mental, e não é só isso. Cara, legal. Até tem outros esportes que também tem esse elemento muito forte, como o boxe, né? No boxe se trabalha muito essa questão, tem a coordenação olho-mão,
né? Mas também tem a coordenação, tem o footwork é muito forte, porque é um esporte também de altíssima transferência. A força vem lá do solo, né? Vem lá do pé. De baixo para Tão cima. elástico, assim. Tem que ter um movimento perfeito de... Tu faz um loading, tu carrega ali para, estourar. É exatamente né? a mesma ideia dentro do A tênis. mesma dinâmica. E até, já que a gente entrou nesse assunto do treinamento e do teu treinamento, teu treinador é o Fernando Jäger, né? Sim. Que é, FJ, o cara manja muito de treino. E ele me deu um livro do mestre dele, que ensinou ele os conceitos... Santana, esse cara. E daí nesse livro o cara fala que o treinamento resistido, que ele tem, que ele põe 4 elementos fundamentais. Puxar e empurrar é um deles. Locomoção, ir do ponto A ao ponto B de diversas formas. Mudança de nível, seja qualquer coisa que te ponha mais próximo ou mais afastado do solo, desde um salto, um agachamento ou uma ponte. E aí, o último deles é rotação, movimentos rotacionais. Então, ele põe como 4 elementos fundamentais. E às vezes a gente tá treinando na academia e o cara só faz coisas paradinho, só o exercício convencional. Mas é muito importante estar trabalhando movimentos rotacionais, né, que façam com que você tenha esse controle de core, use muito bem oblíquo, transverso, porque isso tudo te protege de lesões em qualquer esporte, inclusive no esporte da vida, porque isso possibilita tu ter uma melhor distribuição de carga para tua coluna, para que você não diminua o risco de ter aí lesões, enfim, inúmeros benefícios disso. Matheus, eu te trago um outro benefício, porque muitas vezes todo mundo fala, você treina específico para o tênis, só para isso. E ao mesmo tempo, vão fazer 1 ano e meio que eu tô com o Fernando, eu já era amigo dele antes, mas comecei a treinar com ele tem 1 ano e meio, e eu nunca fui de fazer corridas, maratonas, enfim. E ao mesmo tempo eu me peguei fazendo uma corrida de 10 quilômetros, consegui correr super bem, no final não me senti desgastado, não tive nenhuma lesão, no outro dia eu estava muito bem, recuperei super bem, e eu vi o quanto esse processo de treinamento e periodização junto com o Fernando não me serviu só para especificamente no tênis, mas sim para os outros esportes. Então, o que eu falei para você, o trabalho que ele faz dentro da periodização tem exercícios específicos, mas dentro do biplex, do triplex, que são séries diferentes de exercícios durante uma só, não repetição, né? Um set. Um set. E isso faz com que você trabalhe várias valências do seu corpo e te prepare para o dia a dia. Te prepare para momentos que você vai precisar ficar muito tempo em pé ou durante uma viagem que você vai precisar andar não sei quantos 1000 passos. Então, olhar para essas questões como um todo e não só achar que jogar tênis eu preciso fortalecer uma e única exclusiva coisa ou só trabalhar técnica, não é isso. A gente sabe que é muito mais complexo e é muito mais bonito. Legal, é base, né? É fazer base. Esse conceito de trabalhar força geral é muito importante, né? Não é só o específico, é força geral e aí também tem exercícios específicos. Mas a força geral, ela tem transferência para o esporte. Boa, fechou. Boa. Agora deixa eu te roubar aqui que eu vou fazer uma outra pergunta. Dentro desse mesmo pensamento, é seguro continuar exercitando se tiver com dor? O que é dor dentro do exercício? Cara, boa, ótima. A dor é uma coisa que você vai ter que conviver com ela se você pratica atividade física regularmente, vai ter momentos de dor, só que tem que saber identificar quando que essa dor foge do normal. Então, existem dores típicas que você pode ter por utilizar a musculatura que você utilizou, e existem dores que são incomuns, assim. Como se guiar? Né? A gente usa a escala analógica de dor para ter uma noção de 1 a 10, o quanto que está doendo. Até uma pessoa que está se recuperando de lesão, a gente tolera, assim, uma dor até 3, 4, mas começa a passar disso, de 4 para cima, você já começa a achar, opa, tem algo errado. Às vezes, durante um treinamento, você vai ter uma dor que é muito grande, porque fez um volume de treino muito alto, e vai ter uma dor de início tardio, né, a DONS ou DOMIT,
E isso pode ser uma dor muito forte, só que não é para ela durar uma semana e te incapacitar de treinar, daí tá errado. Então, a linha é muito tênue. Se você é praticante de atividade física e você tem aquelas dores normais da atividade, que fica sentindo o músculo mais pesado depois, que fica um pouquinho mais travado, mas e que melhora, pois isso é normal. Mas aquela dor que não passa, aquela dor que tem um padrão diferente, aquela dor que te incapacita de treinar, essa dor é a dor que tem que ligar a sirene. A gente vê corredor, né? O cara que começa a correr, às vezes aumenta muito o volume de treino. Poxa, é normal da corrida ficar com dor nas pernas, é normal, às vezes, você não conseguir, vou ter que pegar leve hoje, não vou conseguir treinar corrida porque eu tô quebrado do treino de tiro. Tranquilo. Mas daqui a pouco, se você começou com uma dor súbita, aguda, durante a corrida, num local específico, aí eu ligo a sirene de alerta, assim. Então, dei minhas voltas aí, mas agora... Para mim, muito compreensível. Você falou sobre alguns termos, eu acho interessante a gente comentar que existem vários consensos sobre lesão muscular em si, falando sobre a lesão do músculo e não sobre um trauma articular ou outras patologias relacionadas com a articulação. E que dentro dessa divisão que eles fizeram, tem a parte que tem alteração funcional e tem a parte que tem alteração estrutural. Então, quando você diz DOMS, que é a dor muscular tardia, que é aquela dorzinha que depois que você treina, fica com aquela dorzinha que incomodando. Eu treinei peito, só de encostar aqui já fica com aquela dor. Que é normal isso acontecer, é uma adaptação da musculatura para o próximo treino ou para gerar uma hipertrofia. Esse é o primeiro ponto daquela dor funcional. Depois tem a parte neuromuscular, que é a segunda parte da funcional, e depois a gente já tem lesões musculares a nível estrutural, que você precisa fazer um exame de imagem, como o ultrassom, que é uma excelente ferramenta que o nosso patrocinador master está aqui para poder ser falado. Eu tô até com a camiseta aqui, galera, da ultrassonografia no esporte, aqui, nosso patrocinador. Um curso de ultrassonografia no esporte, hands-on, com duração de 1 ano, um módulo por mês, com muitos pacientes reais para botar a mão na massa, porque o ultrassom é uma hard skill, né? A gente tem que fazer, repetir, fazer. E é um baita diferencial, uma propedêutica armada, tanto para você confirmar alguns diagnósticos, como também para te guiar em procedimentos, que é algo que também está dentro do escopo do curso. E é algo que a gente acredita bastante nisso. Legal, então continuando a parte estrutural, eles dividem em várias classificações entre 3A, 3B, enfim, isso não vem ao caso, mas só para trazer como exemplo para as pessoas que estão ouvindo a gente, é uma lesão parcial ou uma lesão com rompimento total. Então, ver que está com uma lesão ali nítida através de uma imagem, já é considerado alteração estrutural, e isso faz com que tenha uma reabilitação por muito mais tempo. E uma DOMS, que é uma lesão totalmente funcional relacionada... DOMS é Delayed Onset Muscle Soreness. Ou DOMIT, né? Que é o em português. Mas que isso é totalmente do exercício e você pode e deve continuar treinando, respeitando também as cargas necessárias para o seu corpo. Então, a melhor forma da gente orientar para o paciente não teve nenhum trauma, foi só relacionado à sobrecarga, estrutura na sua cabeça, de 0 a 10. 0, nenhuma dor, 10 a pior dor da vida. Se essa dor tiver maior que 4, já vamos dar uma olhada para ver se tem alguma alteração, uma patologia que justifique você parar de fazer o exercício ou adaptar o seu exercício para aquela questão que está colocada no momento. Legal, até para o ouvinte aí, essa classificação que o Vitor falou agora é a classificação de Munique, né? Os critérios de Munique para lesão muscular. Essa categorização que ele botou são os traumas, então, indiretos, e daí traumas diretos, como uma contusão, como tu bem falou, são vistos separadamente. Uma contusão se levou uma paulistinha no jogo, é outra coisa. E um ponto interessante é que quando a gente pega esse 1, 2, 2A, 2B, 3A, BC, essa classificação tem fora as imagens, tem os sintomas também que se tem em cada uma delas.
E nas lesões, já com lesão estrutural, muscular, a pessoa tem essa queixa de dor de início súbito, durante a prática, durante o movimento, às vezes explosivo, como, por exemplo, a história da pedrada no calcanhar, né? Quando rompe tendão de Aquiles, num salto, pulando uma caixa, fazendo... Esse tipo de queixa, quando acontece uma lesão assim, ela é súbita, ela vem do nada, ela tem um ponto específico, e daí não é normal. E uma das principais queixas é: eu tive que parar o exercício por conta dessa dor. Isso já acende um sinal de alerta pra gente. Então, muitas vezes é até perguntado: você conseguiu levantar após essa lesão, após essa dor que você sentiu? E aí a gente já caracteriza dentro dessa classificação e dessas divisões. Cara, legal que está no estudo, inclusive, de Munique, eles colocam essa questão de não conseguir levantar como algo que... Critério de gravidade. Exato. Então, um bom ponto, assim. Então, não é normal uma dor que você não consiga levantar, não é normal uma dor que você não consiga praticar atividade física, assim. Exato. Mas não deixe de olhar as suas dores, as suas queixas, procurar uma ajuda médica para poder ter um bom direcionamento, porque isso pode gerar uma complicação. E acho que principalmente agora, cara, que a gente está com a corrida em alta, eu estou notando muito isso, porque eu tenho atendido pacientes assim, que já que tem muita gente correndo, postando coisa de corrida, compartilhando os seus paces, o quanto fez de quilometragem, aí você vai lá, começa a correr, nunca correu, e começa a botar um volume muito grande. E aí você começa a ter algumas dores assim, na canela, uma coisa assim, e acha que é normal. Calma. Principalmente se você não está seguindo o que seu treinador está falando, o que acontece com muita frequência, porque eu vejo isso direto. Também. É muito comum, até tem um lado bom disso, porque assim a gente capta pacientes, né? Porque a pessoa chega até você porque ela começa a ter dores que são consequência de uma sobrecarga de treinamento. E quando tu pergunta, tu tá seguindo o que o treinador falou? A resposta é não. A pessoa tá treinando mais forte. Então, calma. Para quem tá começando a correr, respeita o treinador, escuta o que o treinador tá te mandando. Parece leve o treino? É porque às vezes é para ser leve. Não é todo treino que é porrada e pancada. Então, respeita o treinador. Você contratou ele, você tá pagando pela assessoria. E ele com certeza sabe muito mais do que você. Então, acho que esse é um bom ponto para se ter, assim. Mais conhecido como controle de carga. Controle de carga. Então, não é porque você tá bem recuperado que você pode fazer um treinamento absurdo no dia seguinte. Talvez o seu planejamento é fazer um treino leve, para depois de alguns dias já seguir a assessoria, seguir o planejamento, seguir a planilha. Porque existe uma coisa chamada... Periodização. Periodização, né, cara? Periodização é isso, não é? A gente acha que todo treino tem que ser forte. Cara, poxa, nenhum atleta profissional treina todo treino forte. Por que uns pangaré aí que nem a gente vai treinar forte sempre o tempo todo? Tem que ter o treino leve também. Boa. Vamos para a próxima? Vamos, bora. Quando chega alguém que está fazendo academia e fala para você, não, isso é genética. O que importa é a genética ou tem como a gente modificar algumas coisas? Cara, a genética, ela é extremamente importante e quando alguém fala que não, quando alguém tenta diminuir isso, eu acho que não tem sentido nenhum diminuir isso, porque é o que é. É assim, é que nem eu falar que não importa a altura para jogar basquete. E que qualquer um pode querer ser um jogador profissional de basquete. Não, a genética importa aí porque vai determinar o teu tamanho final, tua altura final. E isso vai impactar na performance. Da mesma forma, não é todo mundo que só treinando, comendo bem, vai ficar com um corpo legal. Vai ficar tipo com um corpo, de repente, corpo legal não. Todo mundo treinando pode ficar atlético, com um corpo bacana, dentro da sua condição genética. Mas tem gente que mesmo treinando bastante, a pessoa ganha muito pouca massa muscular, porque ela não tem uma genética boa para isso. E aí a pessoa pode se frustrar, porque ela treina melhor do que os outros, treina com mais frequência, come bem, dorme bem, e aí falam para ela assim, quando ela reclama que não tá ganhando peso, que não evolui, cara, é que você tem que comer mais, é que você tem que treinar forte, é que você tem que dormir bem. Cara, às vezes a tua genética é ruim, e ponto, acabou. Então,
Aí o que que você faz? Você acha algum esporte onde você possa ser bom, porque assim, você em alguma coisa você é bom. Às vezes, às- eu tenho muita facilidade para coisas de endurance. Já eu, o oposto. Cara, pra eu ganhar massa muscular, poxa, um processo. E não sou, tipo, ter a massa, que a estrutura que eu tenho, tô em paz com isso, mas eu sei que, cara, não importa se eu treinar muito, comer muito, eu não saio disso, porque eu já tentei, entendeu? Esse é meio que é meu. E tem gente que, poxa, fica super forte. Mas e aí, quando alguém aparece gigante, assim, Vitor, aquele cara parece forte, assim, do nada. E aí tu fala, caraca, bicho, o que tu tá fazendo aí? Que tu tá gigante, a pessoa te fala, não, minha genética é boa. Isso daí já gera uma polêmica, né? Porque provavelmente, se ele tinha uma estrutura anterior e ele modificou completamente num período de curto espaço de tempo, com certeza tem algo impróprio ali relacionado. Então, o É, uso de esteroide anabolizante é um dos casos e outros tipos de medicações que acabam impulsionando essa mudança. Porque, como você mesmo falou, a gente tem uma genética que ela consegue determinar o máximo que a gente pode chegar. E muitas vezes você não consegue ultrapassar aquele máximo. Mas talvez se você se direcionar para outros âmbitos, outros esportes, você vai encontrar maior facilidade. Cada pessoa tem uma facilidade maior para algum esporte. Então, é muito mais fácil você achar o esporte que você como é que fala? Conecta mais para conseguir as suas facilidades, né? Para performar mais. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de genética e colocar a culpa na genética de algo que você está fazendo de errado. Porque tem é. muita gente que faz certo e a genética mesmo em si não deixa, mas tem outros que não fazem durante um mês e falam assim: minha genética não é o bastante, então eu vou usar uma substância que não seja adequada. E não é porque você é frango que todo mundo que é mais forte que você tá tomando alguma coisa também, É, né? Tipo, porque exato. a gente tem que pensar que existe numa curva de Gauss ali, vai existir a galera que tá no meio, que tem uma genética normal, que é a média, a pessoa vai responder normal ao exercício. Daí vai ter os pontos lá, os desvios padrões, mas a gente vai pegar lá no cantinho de cada lado, os 2%, vai ter os 2% que tem uma genética muito ruim para ganho de massa muscular. E eu tô falando de ganho de massa muscular, de repente, se a gente for pegar a longevidade, esse cara vive 120 anos, então a genética não é... Tem múltiplos componentes, cara. Tem um cara lá que ele é muito ruim para ganhar massa muscular, ganha muito pouco. E daí todo mundo vai ganhar mais do que ele vai achar que todo mundo tá tomando coisa. E tem também os 2% do outro lado, que é o cara que, tipo assim, é o filho da puta. Essa é a verdade. Que tem uma genética muito boa. Quem não tem um amigo assim, Que né? tem uma genética muito boa, o cara mal e mal encosta nos pesos e fica forte pra caramba. E você, sinto muito te dizer, nunca vai conseguir ter um shape igual do cara. Às vezes, mesmo tomando coisa, você não vai Senão, conseguir ter um shape igual do cara. Porque, cara, tem a galera que é diferente. Tem esses 2% que tem uma genética muito foda. Só que a maior parte das pessoas que falam minha genética é boa, tá comprando a genética na farmácia. é. Ou nem na farmácia, né? Underground. Porque também é uma desculpa que às vezes as pessoas usam pra, tipo, pessoa que tá usando esteroide e tudo mais, fica forte e pergunta, caraca, bicho, o que tá usando? A pessoa não quer falar e fala, não, a minha genética é boa. Isso daí é comum pra caramba também, Muito. né? Tem um amigo meu que ele não toma, eu tenho certeza absoluta que ele não toma, e a genética dele é muito boa. Ele começa a treinar, fica regrado por um curto período de tempo, ele já fica muito seco e muito forte. E aí um dia eu conversando com ele, ele falou assim: existe alguma coisa para tomar para diminuir o tamanho do braço? Aí eu falei: você tá de Nossa. brincadeira. Você tá de brincadeira, porque tem 1 milhão de pessoas arriscando a vida para ter um braço grande e você querendo diminuir. Então chega ao ponto da genética trazer essas questões pra gente dos extremos. Esse cara é outlier total, É, assim. Ele é o cara que tem a genética super privilegiada, assim. com certeza. Vamos pro próximo? Bora, bora. Vamos lá. Agora partindo pro lado do endurance que você comentou, e também a parte estética relacionada. Se eu fizer cardio, eu não vou ganhar músculo? Cara, se você fizer cardio o suficiente para você estar em déficit calórico,
é bem difícil que você ganhe músculo se você tiver em déficit calórico, porque para construir precisa matéria-prima. Mas essa associação que fazem de dizer assim, eu não vou fazer cardio porque senão eu vou catabolizar. Cara, isso é ignorância, com todo respeito. Porque é inclusive bom para a sua hipertrofia que você faça cardio. E também é bom para a sua saúde, para o seu coração, que no momento que você treina mais cardio, estimula outras vias metabólicas do que só na musculação convencional, aumenta a tua densidade mitocondrial, melhora a tua capacidade de utilização de oxigênio, o que faz bem para todos os teus tecidos, o que pode até possibilitar que você tenha ganhos mais limpos. Então, é só benefício fazer cardio, mas tem que ter um balanço, um planejamento nutricional alinhado com aquilo que você deseja como objetivo final. Não sei o que tu pensa disso. Eu sei que na sua cabeça estava muito claro isso, mas associado ao cardio tem que ter um exercício resistido para ganho de massa muscular. Sim. Então, sim. Tem muitos benefícios, mas falar para a pessoa, vamos fazer só corrida e você vai ganhar massa muscular, não é tão interessante quanto você associar os dois. Total. Então, por isso que a gente fala tanto exercício de força, potência, flexibilidade e relacionado com o cardio, traz ganhos muito positivos, como até melhorar a parte estética de definição, sem ser ganhos com parte de gordura junto, e associado com a alimentação e os... que você não gosta que eu fico falando, e a periodização. Eu adoro, cara, eu curto periodização, só te incomodo. Mas assim, cara, é legal isso daí que assim, então por que os maratonistas não são tudo musculosos se correr não tem nada a ver? Cara, é porque simplesmente os caras, eles não treinam para ser fortes, eles fazem treino de força 2 vezes na semana, pensando em prevenção de lesão e potência, principalmente, economia de corrida. Só que, cara, o gasto calórico deles é muito alto. Então, você que não quer fazer 30 minutinhos de cardio porque acha que vai catabolizar, porra, fala sério, tu vai gastar nem 300 calorias, assim. Então, se quer ganhar massa muscular, é só comer isso a mais, e o cardio ele não é só para queimar caloria, que nem a gente falou, ele é bom para um monte de coisa. Então, tirar essa ideia de cardio igual emagrecer. Emagrecer é você consumir menos calorias. É déficit calórico. Então, esse ajuste, cara, ele tem que ser feito, isso é fundamental. E entrando na próxima pergunta e falando sobre o que a gente está comentando aqui, várias pessoas chegam pra gente treinando relativamente bem, mas não é alta intensidade, e falam, eu tô com overtraining. O que você responde ao seu paciente se ele te fala isso? Pô, eu acho melhor que ele fale, eu tô com overtraining, do que ele venha falando, eu acho que minha testo tá baixa, porque é outra coisa que a gente escuta, né? Cara, eu primeiro tenho que validar sempre que a pessoa fala, não dá para bater de frente já discordando, mas eu sempre vou concordando e perguntando mais, entendo que tu pensou isso, mas vamos entender o que mais está associado aí. Como é que esse teu overtraining está te prejudicando? E eu vou indo, como é que estão outras coisas na vida? Daí a pessoa vai falando do sono, da alimentação, fala... E aí, quando ela vai abrindo, tu vai vendo que tem várias coisas que estão desajustadas. E aí é a oportunidade de falar, cara, tem múltiplas coisas associadas e muitos diagnósticos diferenciais aí para isso. Você está treinando 1 hora por dia. Você acha, Vitor, que com 7 horas de treino na semana o cara vai estar em overtraining? Nunca. Trazendo um pouquinho de definições e conceitos sobre overtraining. Nós sabemos que dentro de um exercício existe um estímulo e esse estímulo gera um processo de catabolismo. Precisa ter uma recuperação de um descanso e inserido dentro desse momento um sono de boa qualidade, uma alimentação, uma suplementação boa, para que você volte para o nível basal que você estava pré-exercício e até mesmo por um período de supercompensação. Então, a partir do momento que se você respeita o sono, a alimentação, a suplementação e o tempo de descanso para o próximo exercício, você não volta para o basal, e sim para um nível acima de supercompensação, e você cresce a partir disso exponencialmente. A partir do momento que você não respeita
todos esses processos de descanso, de alimentação e de tempo de repouso, e você treina nesse período de queda, de processo de catabolismo e crescente anabolismo logo na sequência, você pode a longo prazo gerar overtraining, que nada mais é do que uma perda de performance relacionada com um aumento de intensidade, um aumento de sobrecarga de treinamento de maneira indevida. Legal. E isso pode chegar a outros níveis de lesões, de abandono de esporte, relacionado com REDS, que a gente comenta muito, que tem relação direta com a baixa disponibilidade energética, e outras alterações metabólicas, alterações ósseas, alteração de imunidade, de trato gastrointestinal, não vem ao caso, mas só para a gente poder amarrar todos esses contextos, esses conceitos. Então, a partir do momento que a pessoa chega para mim e fala que está em overtraining, treinando 7 horas por semana, eu vejo que é completamente equivocada essa afirmação. Tá? Até uma outra pergunta que vem aqui, que eu já vou responder ela, já me perguntando e respondendo, que é necessário descansar um dia da semana? Não é necessário. Se você treina de uma boa intensidade, mas com volume baixo, não tem por que você descansar um dia. Você pode respeitar as 24 horas, não fazer 2 treinos por dia, aí sim é legal você ter um descanso, mas que você, se treinar uma hora por dia, pelo menos, não tem problema você treinar 7 vezes por semana. Você não vai entrar em overtraining se você fizer uma boa alimentação e ter um bom descanso. Então, como você mesmo falou, é super interessante você olhar como está sendo esse descanso, como está sendo essa alimentação, essa suplementação, para que não chegue ao overtraining. Sim, legal. E até essa questão de, tipo, o cara que treina 7 horas e está em overtraining, aspas, você não vai dizer para ele treinar menos, talvez. Você pode dizer, talvez você diga para ele dormir mais. Talvez você diga para ele comer mais. Aí, vamos dizer que o treino tá de noite, é de noite que ele treina e o treino tá atrapalhando o sono porque ele chega em casa muito vigilante. Opa, então a gente tem que mudar o horário do treino porque o treino tá atrapalhando o sono e a privação de sono vai te causar fadiga, vai te causar prejuízos em performance também. Então, essas variáveis todas têm que ser observadas porque o overtraining não é para quem quer, assim, né? Tem que o cara tem que treinar, bom, puta volume. E até essa questão do descanso, na palavra que tu fala de periodização, cara, a galera não entende muito isso de periodização e não faz treinos leves muitas vezes. Porque, às vezes, tu pode ter um descanso, mas tu pode fazer um treino leve e, de certa forma, a gente fala até em descanso ativo, né? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pensar em aeróbico, a gente tem as zonas de treinamento. Antes do primeiro limiar, didaticamente ali, né? Tem Z1, Z2, depois Z3, Z4, Z5, enfim. A primeira zona, esse Z1, é uma faixa de frequência cardíaca, uma faixa de consumo de oxigênio, na qual o teu corpo ele tá aeróbico total ali, não tá exigindo muito, fazendo quebra de glicogênio exagerada, tipo, tá tudo fluindo muito bem. Tá em homeostase, né? Tá em equilíbrio. Tá em equilíbrio, você não tá também impondo, por exemplo, se for corrida, muitas vezes você não vai estar impondo uma sobrecarga tão grande nas suas articulações que você vai estar mais devagar, perto do que é aquilo que você tem condição de fazer, pelo seu condicionamento. Então, esse treino em Z1, ele é chamado de regenerativo, porque o sangue circula, ajuda a lavar ácido lático, ajuda a circular, libera aí as tuas substâncias, miocinas, tudo mais relacionado aí ao exercício. Então, na verdade, o descanso ele pode ser o rest day, ele pode ser um descanso ativo com algum tipo de treino. Então, claro, se a pessoa quer descansar, a gente não está falando que todo mundo tem que treinar 7 dias na semana. Não. Mas, às vezes, as pessoas pensam que elas têm que botar um descanso, mas eu não quero descansar, porque eu gosto de fazer... E a pessoa se obriga a ficar sentada no sofá. Não, cara. E você é um exemplo dessas pessoas, porque você treinou 365 dias ano passado. Ano passado eu treinei 365 dias, todos os dias, mas tive muitos treinos leves, assim, muito... Foi quando eu aprendi... tá tudo bem. Cara, eu aprendi a treinar leve ano passado, porque aí eu não tinha alternativa. E você encaixava mobilidade
em alguns dias. Até um dia que você estava no avião, você fez alguns exercícios específicos de mobilidade. Aquilo foi loucura. Precisava completar Nossa. os 365 dias e deu um jeito. Cara, mas aí entra o que a gente falou dos componentes do treino. Um treino de flexibilidade, ele é um treino. Então, um dia de descanso, entre aspas, você pode fazer um treino de flexibilidade, mobilidade mais longo, de 1 hora, e vai ser legal pra ti. Você não ficou em repouso, parado. Legal. E uma outra coisa sobre essa questão de overtraining, pessoas que talvez não treinem para tal qual, não é para quem quer, é para quem pode. Então, vamos falar também as questões extra-treino. Talvez como está o seu trabalho, como está a sua vida em casa, isso pode te gerar fadiga mental, estresse que te gere fadiga muscular, ou eu fico muito tempo sentado durante o meu trabalho, porque muitas pessoas são sedentárias praticando exercício. Sim. Porque elas só fazem o exercício delas e depois elas passam as 23 horas do dia deitado ou sentado. Isso é super importante e é relevante a gente falar para a população em geral que estar ativo o tempo inteiro, levantar para ir em algum lugar, andar 2 quarteirões em vez de pegar um Uber em 2 quarteirões. Então, estar ativo o tempo inteiro é super importante e olhar essa questão do overtraining talvez esteja relacionado com o estilo de vida que a pessoa leva. Cara, e tu falou em estresse. Estresse é um fator muito importante e que é super negligenciado no adoecimento. Mas o estresse é uma grande fonte de adoecimento. A gente vive num mundo de super estímulos o tempo inteiro, estímulos frequentes em alta intensidade, um negócio ultra dopaminérgico. São Paulo tá sempre ativa, trabalho, estresse, trânsito, buzina, pressão, contas. Cara, daqui a pouco tu vai botando tanta coisa ali que isso gera uma reação do teu corpo que é uma reação de luta ou fuga, porque a gente, ser primitivo que tem uma programação genética. E a nossa programação genética é se aproximar do prazer e se afastar da dor. Então, nosso corpo vai buscar isso e a gente não consegue diferenciar o sofrimento de uma ameaça que está ali real, de um leão na nossa frente, ou de repente de outra ameaça que é mais intangível, assim, como preocupações do dia a dia, tudo mais. Então, o corpo entra em luta ou fuga, a gente tem descargas adrenérgicas, esse estresse, a gente tem picos de cortisol, a gente tem picos de pressão, a gente desregula todo o metabolismo, toda a parte metabólica, a glicose. Então, as pessoas negligenciam, e a própria medicina negligencia o quanto o estresse ele está envolvido no adoecimento e o quanto a incapacidade de relaxar, ela contribui para isso também. Porque se a gente está tenso, é o que tu falou, o cara trabalhando tenso o dia inteiro, estressado, com raiva, trapézio contraturado, ombro antevertido, se ele está sentado no computador, puta, esse cara vai ter dores, ele vai ter problemas, ele vai ter... Então, talvez se ele conseguisse relaxar, parar às vezes, respirar, dar uma alongada, pensar, cara, eu não vou me estressar com isso, né? Não vou perder anos de vida aqui por causa de um probleminha que não é nada. E às vezes até botar pra fora isso fazendo um exercício, né? Exato. Tem um amigo, paciente, que passou em consulta comigo e ele falou, tô perdendo performance, tô treinando forte, só que eu não consigo evoluir, minhas cargas, tá horrível. E aí eu podia muito bem olhar para esse lado só de performance no exercício. E eu fui olhar o contexto como um todo, ele estava quase entrando num burnout. E eu conversei com a namorada dele e expus toda essa questão. E ela falou assim, ele está passando por esse processo, está difícil no trabalho para ele, enfim. Foi algo que eu detectei, passou algum momento, ele mudou de cargo dentro da empresa e depois ficou super bem. Estava conseguindo ganhar performance na academia, melhorou a parte estética que ele estava tanto procurando. Enfim, olha o quanto você ter o entendimento das outras áreas que compõem a sua vida também fazem parte de performance no exercício. É importante a gente ter noção daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes não é o exercício a 1 hora por dia que você treina, e sim o contexto geral como um todo.
Pô, muito bom, cara. Beleza? Pra gente finalizar, a última pergunta, pra gente tirar todo mundo do sofá agora pra se exercitar é preciso fazer algum tipo de exame para começar a praticar exercício físico? Opa! Cara, isso aí depende. Depende muito de quem você é, da sua faixa etária. Hoje, a gente preza por, pelo menos antes da pessoa começar uma prática de atividade física, ter pelo menos uma consulta com uma anamnese, onde a gente vai fazer uma avaliação de risco cardiovascular, vai fazer um eletrocardiograma, a gente vai avaliar se tem também questões com lesões, questões de lesões prévias, musculoesqueléticas, cirurgias prévias, coisas gerais, porque o exercício vai ter coisas que a gente pode ter que ter cautela com elas e tem outros achados que podem nos direcionar até qual enfoque essa pessoa pode ter no exercício para melhorar alguma condição específica. Mas é sensato se ter uma avaliação inicial, uma avaliação cardiológica. Mandatório para todo mundo não é, mas é sensato ter. Eu recomendo a pessoa fazer pelo menos uma avaliação de pré-participação esportiva, ter um eletrocardiograma. Eu sei que nos consensos não se fala para fazer ecocardiograma, por exemplo, para todo mundo, mas eu fiz um ecocardiograma, eu fiz um teste cardiopulmonar, eu fiz um eletrocardiograma para mim. Agora, se essa é a recomendação para política pública de saúde em massa, não é porque São coisas diferentes. São coisas diferentes. Se pensa em não onerar o sistema. Eu já estou pensando em entender coisas que são relevantes para mim, para minha saúde, e para eu estar atento do ponto de vista preventivo de forma mais proativa. Então, eu acho que é justo, podem pegar fora de contexto isso e dizer para mim que não está certo, mas aí eu acho que a pessoa que disser isso, ela está tendo uma interpretação muito estreita da realidade. Não está certo em guidelines para saúde pública, pensando que isso tem custos. Entendeu? Então, recapitulando, o básico eu recomendo, fazer uma avaliação e um eletrocardiograma. Inclusive, a gente teve um evento aí recente, cara, e queria que tu falasse um pouquinho sobre, sem entrar em méritos do que a gente não sabe, né? Mas trazendo a parte, o que a gente pode aprender e pensar sobre isso. Legal, vou só complementar algo que você falou, concordo com tudo que você disse. E uma coisa que eu falo para o paciente, ele passou em avaliação médica, quer começar a fazer o exercício físico, você, a partir do momento que quer fazer exercício físico, não deixe de procurar um médico do esporte para te auxiliar e você encontrar as melhores formas de iniciar esse exercício. Porém, ele saiu do meu consultório, eu já falo. Pode começar a fazer exercício antes dos exames chegarem nas minhas mãos, se for de leve intensidade. Porque é preferível uma pessoa estar ativa do que estar sedentária. Ela tem mais riscos do que a pessoa que está sem fazer nada. Então, fazer pelo menos de leve intensidade, uma caminhada ou uma hidroginástica, por exemplo, que não vai gerar tantos aumentos de frequência cardíaca, não vejo problema nenhum ela boa. Já iniciar. Cara, boa, porque a pessoa que está ouvindo que pensa assim, não, eu não começo caminhada, não começo porque eu não tenho uma avaliação médica. Isso aí é uma forma sofisticada de procrastinação. Você é um procrastinador. É exatamente esse o ponto que eu quero chegar. E aí, a partir do momento que nós temos a liberação, através de exames do coração, parte metabólica, de sangue, enfim, como um todo, fazer um check-up como um todo, a gente consegue liberar esse paciente para fazer de moderada a alta intensidade. Né? E comentando sobre o que você falou sobre avaliação pré-participação de atletas, principalmente, todo atleta ele passa por uma avaliação cardíaca e parte metabólica todo início de temporada. E não necessariamente ele está seguro 100% de qualquer tipo de evento que possa acontecer. A gente tenta prevenir alguns tipos de desfecho, como morte súbita ou com eventos que tenha a ressuscitação, o atendimento, e essa pessoa retorna ao esporte posteriormente com um CDI, com cardiodesfibrilador implantável, que isso vai fazer com que ela tenha um pouco mais de segurança, mas não é esse o mérito, mas que dentro dos atletas nós temos vários guidelines e vários consensos relacionados de é necessário fazer determinados tipos de exame para prevenir lesões,
desfechos negativos relacionados com a parte cardiológica no esporte, e não só cardiológica, como outros tipos de eventos. Então, é super importante que atletas de alto rendimento que chega a altíssima intensidade, que o coração é necessário chegar numa intensidade altíssima, que a gente teste esse coração antes de elevar a esse nível. Aí até a gente que já esteve em contato com o esporte de alto rendimento, que está em contato por vezes, a gente vê que os clubes não negligenciam isso. Os atletas, eles fazem esses testes. E eles fazem, como tu falou, toda a temporada. E tem muito estudo, até tem uma discussão na avaliação pré-participação, se deve fazer eletrocardiograma para todo mundo, porque a escola americana não se põe favorável a fazer o eletrocardiograma para todo mundo, porque quando se começou com isso de fazer para todo atleta, se passou até alguns achados que levavam à necessidade de fazer outros exames, como por exemplo, alterações da repolarização ventricular, que podem estar associadas depois, né, se saiu estudos caracterizando mais, existem alguns achados de eletrocardiograma que estão associados a adaptações do coração de atleta. Mas, se isso cai na mão de alguém que não sabe disso, essa pessoa vai pedir exames desnecessários, o que onera todo o sistema. Então, esse é o grande motivo por trás de, nos Estados Unidos, eles não serem favoráveis a isso de, na APP padrão, fazer eletrocardiograma. Já na Itália, por exemplo, na Europa, na verdade, né, a Sociedade Europeia, eles falam para fazer pelo menos um eletrocardiograma. E teve um estudo italiano que mostrou, desde que eles começaram a fazer esse rastreio, esse screening, que num período de 10 anos, a quantidade de morte súbita em atleta se tornou igual à quantidade de morte súbita na população geral, e antes era muito maior em atleta. Por quê? Porque conseguiu se detectar pessoas que tinham um coração com doença estrutural, e a gente sabe que o problema não é o exercício, o problema é a carga catecolaminérgica, adrenérgica em um coração que não é saudável. Então começou a se detectar isso, se detectar algumas alterações e vetar algumas pessoas da altíssima intensidade. Então essa é uma coisa que é legal de esclarecer e trazer luz a isso, porque é um negócio que é polêmico, e toda vez que rola algo como rolou com o esquerdo recentemente, todo mundo quer especular e falar e falar do atendimento, falar que o clube negligenciou isso ou aquilo. Cara, a gente falar sem saber é meio que não é prudente, é irresponsável da nossa parte. Que, cara, eu tenho certeza que ele fez muitas avaliações. Deve ter muitos eletrocardiogramas, muitos exames. Às vezes acontece porque, que nem tu falou no início da tua fala, não previne 100%, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue ver. Que o exame não detecta. E algo legal que você falou é que o exercício em si, ele não causa a morte súbita. O que ele faz é colocar em risco um coração que já é doente, estruturalmente doente, a pessoa já nasceu com aquela alteração, e ela pode gerar um desbalanço no equilíbrio ali do coração, por exemplo, que gere a morte súbita, que a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Então, o exercício em si, ele não é causador, mas ele pode gerar um desbalanço nesse equilíbrio que um coração que tivesse parado, ele não teria esse desfecho. Legal tu dizer isso, e até o atleta de alto rendimento, ele tem que fazer essa bateria sempre, às vezes mais de uma vez no ano, e para quem é atleta amador também, de alta intensidade, eu também recomendo que faça aí uma vez no ano, porque não é porque teu coração estava saudável no momento de agora que ele vai estar saudável daqui a pouco. Existem coisas que podem acontecer. Uma miocardite pós-infecciosa, que às vezes é subclínica, mas que pode alterar o padrão de disparos aí. Você pode ter arritmias induzidas por isso, que pode levar à morte súbita. Para galera, principalmente a partir dos 35 anos e mais a partir dos 50, para os homens, principalmente, risco cardiovascular por doença aterosclerótica. Então, existe mais coisa na jogada, e por isso que a gente tem que refazer os exames, né? A condição de hoje não é a mesma condição
que a gente vai ter para sempre. As coisas mudam e por isso a necessidade de reavaliar. Boa. Então, o que fica de mensagem pra gente é o quê? Vá no médico do esporte, que ele vai te orientar da melhor forma possível para você prevenir lesões, não ter risco de ter morte súbita, fazer o seu exercício com segurança e tirar todas essas dúvidas que vocês têm dentro de uma consulta que demora 1 hora e às vezes muito mais. E que se perdura, né? E que tem necessidade de reavaliar, de rever. Mas, cara, o que fica também de mensagem é que o esporte, que a atividade física, que o exercício é a mais bela terapêutica que a gente tem para inúmeras doenças. E a gente acredita muito nisso, que às vezes é uma porta, é no exercício que você consegue muita coisa, desde a saúde metabólica, às vezes até botar sentimentos para fora, às vezes o convívio social, às vezes ter um aspecto mais introspectivo. Então, É a pílula mágica. a pílula mágica, galera. Exercício é vida. Boa, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio. Não deixa de compartilhar com seus amigos, deixa um like pra gente e mande feedback pra gente poder ir estruturando novos episódios e crie novas ideias e conseguir cada dia mais crescer o nosso grande Movimentcast. Pra cima. Bora, valeu gente, até a próxima.